Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, meus queridos. Então, vamos para mais uma. Só que hoje eu vou solucionar algumas dúvidas. Parece que no último vídeo que eu deixei indicado para os senhores, algumas dúvidas ficaram. Então, eu vou tentar solucionar essas dúvidas que me mandaram. Que bom, ó, 3 pessoas perguntaram sobre alguns pontos. Eu vou tentar resolver e continuar um pouquinho mais a matéria, firmeza? Então, tudo tranquilo na manhã, bem suave, vamos devagar, beleza? Sem acelerar o processo. Eu sei que eu, alguns de vocês já falaram, professor, tem roteiro que já está no 18, tem matéria que o professor já está no roteiro 18. Mano, calma que papai tá no controle, é nós, beleza? Então não tem por que ficar muito acelerado não, tá tudo sob controle, vai dar tempo. Nosso objetivo maior aqui é fazer com que os senhores consigam resolver as questões da apostila 4, é 4, né? É isso aí. E é para isso que está servindo o roteiro 9, 10 e parte do 11. Firmeza? Então, bem tranquilinho, vamos na manhã, eu vou solucionar as dúvidas. Eu vou precisar refazer algumas coisas, então algumas coisas que nós já tínhamos conversado eu vou retomar para conseguir explicar melhor, mas é tranquilão, tranquilaço. Eu só vou pedir o seguinte, deixa seu livro aberto aí, por gentileza, na página 137 e 140, marca aí por gentileza para a gente poder usar, certo? A 137 a gente vai usar só um símbolo que está aí, e na página 140 a gente vai utilizar uma foto que está lá naquela pequena página. Enquanto você vai abrindo, por favor, o seu livro na página 137, vai colocando, por favor, seu nome, seu sobrenome e a sua turma nos comentários do grupo do Facebook, ao pé de break, né? Para ficar colocando no YouTubex, não. Irmão? É nóis. Então vamos lá, meus senhores. Deixa aí, vamos nós. Hoje é curtinho, eu não vou ficar também trabalhando aulas muito longas. Eu acho que dificulta um pouquinho mais. Então é o seguinte, vamos lá para o roteiro 9, falando um pouquinho ainda sobre Guerra Fria. Na verdade, a gente está falando sobre o início da Guerra Fria, o processo de construção da Guerra Fria, certo? Então é o seguinte, ó. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a Europa estava zoada, zoadaça, quebrada, não tinha indústria, não tinha prédio, não tinha cidade, população diminuída pra caramba, porque a Segunda Guerra Mundial aconteceu no território europeu, beleza? Tá. Mas duas potências mundiais, dois países com o final da Segunda Guerra, se mostram fortes. Fortes em vários sentidos. Fortes politicamente, quer dizer, eles influenciam bastante gente. Fortes militarmente, tem um exército forte. E fortes economicamente. Economicamente, porque suas economias não foram atingidas pelo conflito tanto. Beleza. Quem são eles? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos. Já durante a guerra, já no finalzinho da guerra, a gente vai ter uma certa disputa de egos aí, certo? Para ver quem é que manda mais, quem tem mais força. A União Soviética, ela consegue tomar a Alemanha, ela chega à capital alemã, que na época era governada pelos nazistas, primeiro do que o lado liderado pelos Estados Unidos. Vamos lembrar que no final da guerra houve o que a gente conhece como Marcha para Berlim, onde as tropas soviéticas e as tropas aliadas lideradas pelos Estados Unidos começaram a pressionar os nazistas dos dois lados. E aí começou aquela corrida. Quem chega primeiro na Alemanha? Quem toma primeiro a Alemanha? Firmão? Os soviéticos chegaram primeiro. E aí deve ter ficado aquela sensação do lado liderado pelos Estados Unidos, falando, nossa, os caras chegaram antes, os caras são bons, aí dei valor. Mas os Estados Unidos não vai deixar assim. E numa demonstração clara de força, só por isso, ele manda tacar 2 bombinhas atômicas no Japão, beleza? E aí ficou claro o recado, né? Ó, o que nós temos aqui, olha quanto de força nós temos. É o que os Estados Unidos tentou dizer com as suas 2 bombinhas atômicas, beleza? Tudo bem? Ótimo. Após a guerra ter terminado, os países então vão reunirem-se para que a Europa seja reconstruída.
beleza? E algumas coisas sejam determinadas. Sempre tem assim. Sempre após uma guerra você vai ter as reuniões, as conferências, os congressos para fazer os tratados de paz. Beleza. O primeiro plano de paz foi feito, como vocês viram no outro vídeo, eu comentei até, na Conferência de Yalta. Yalta é uma cidade ali na União Soviética, beleza? A União Soviética que não existe mais, agora é Rússia. A Conferência de Yalta, feita em fevereiro de 45, determina algumas coisas, certo? Mas o que é mais importante para a gente aqui perceber nessa Conferência de Yalta é que ficou claro que a União Soviética ela queria aumentar a sua influência sobre o mundo. Após o final da Segunda Guerra, o socialismo soviético começa a passar por uma tentativa de expansão. Havia sim um plano soviético de tentar aumentar a sua área de atuação, os países que seriam seus parceiros, certo? Ah, professor, mas ela queria implantar o socialismo nesses países? Sim, queria influenciar de certa forma para que esses países se tornassem, socialistas, comunistas, beleza? Ah, mas o comunismo é ruim, o socialismo é ruim, o capitalismo é ruim. Não é essa a questão agora. O que a gente está falando é que havia uma tentativa soviética de aumentar a sua área de influência. Isso na Conferência de Yalta, beleza? Tá. Os países que participaram dessa reunião, dessa Conferência de Yalta, permitiram. A União Soviética vai acabar, sim, tendo uma influência muito grande, principalmente ali do leste europeu. Na parte mais leste da Europa, no seu mapa você vai olhar ele, você vai ver a parte mais à direita da Europa, beleza? Olhando o seu mapa. Bom, tudo bem. Essa foi a primeira, então, reunião pós não, né? Porque ainda não tinha acabado, mas que já previa um plano de paz. A segunda reunião, que já vai começar a ser um pouquinho melhor organizada, é a Conferência de Potsdam. Potsdam vai ser feita uma nova reunião entre os países para decidir o que vai acontecer na Europa pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E nessa Conferência de Potsdam fica bem claro uma coisa: é preciso eliminar qualquer tipo de resquício, de sinal, de símbolo do nazismo da Europa, beleza? E da Alemanha principalmente. Então, fica proibido você fazer apologia ao nazismo, os símbolos são destruídos e nessa mesma Conferência de Potsdam é criado, um tribunal de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade na Alemanha. E, mano, para que servia esse tribunal? Para julgar os crimes de guerra, principalmente dos nazistas, beleza? Pouquíssimos foram os crimes de guerra julgados que falavam dos crimes de guerra cometidos pelos aliados. Então, tome cuidado porque os dois lados cometeram crimes. Tudo bem? Não estou falando que um lado está certo e o outro lado está errado, mas os dois lados cometeram crimes de guerra. Mas, claro, que só um lado foi mais investigado ou mais julgado. Aqui eu não estou falando que não tem que julgar. Só uma atenção para que numa guerra não tem santo, beleza? Normalmente nessa guerra aí onde a coisa foi generalizada. Bom, essa mesma Conferência de Potsdam, que diz que não podia ter mais qualquer tipo de símbolo nazista, de vestígios nazistas na Europa. Ou seja, houve uma desnazificação da Europa, que criou o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes. Essa mesma Conferência de Potsdam divide a Alemanha, e aí eu vou pedir para você dar uma olhada na página 136. Se você olhar na página 136 do seu livro, você vai ver que embaixo você tem um mapinha, beleza? E aí você vai conseguir observar a divisão da Alemanha. A Alemanha ela vai ser dividida entre 4 países, 4 áreas de influência, beleza? Estados Unidos vai ficar com uma parte da Alemanha, a União Soviética, a França e a Inglaterra. Só que Estados Unidos, França e Inglaterra eram países capitalistas, então estavam juntos, enquanto a União Soviética estava sozinha, beleza? Tá difícil fazer isso aqui. Então, a parte da União Soviética socialista vai ficar isolada das outras 3. A Alemanha foi dividida assim. Que coisa, né? Dividir um país sem perguntar para a população. Beleza. Mas não é só isso, não.
além de dividir um país, a capital da Alemanha, Berlim, vai ser dividida também, certo? Então, o país foi dividido em 4 áreas de influência: Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Cada país vai ficar com uma parte. E a capital da Alemanha é uma cidade pequena comparada ao país, uma cidade também vai ser dividida nas mesmas 4 partes de área de influência: Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Cada uma vai ficar com uma parte, beleza? Lembrando que as 3, Estados Unidos, França e Inglaterra, eram capitalistas, então elas estão juntas, isoladas até ao lado dos socialistas, ao território destinado à União Soviética, beleza? E essa divisão na cidade de Berlim, no país Alemanha, vai ser uma coisa bem interessante de estudar, muito interessante, mas não tão legal assim. Bom, Berlim então é dividido. Logo depois, em outubro de 45, é feita a Conferência de São Francisco. Essa Conferência de São Francisco, ela foi feita para tentar solucionar alguns problemas que ainda existiam. Sempre que a gente tem uma guerra, a gente tem uma guerra acabada, né? Uma sensação de que era preciso ter evitado a violência. E é isso que a Conferência de São Francisco vem falar. A Conferência de São Francisco, feita nos Estados Unidos, ela vem deixar um recado bem claro. A força, usar a violência não é o caminho. É preciso usar o diálogo, certo? E para isso, 50 países, 50 nações assinam um documento que é chamado a Carta das Nações Unidas, onde esse documento prevê a criação de uma organização mundial que vai buscar proteger os países dos conflitos, vai buscar manter a paz mundial. Ai, que lindo, beleza? Manter a paz mundial. Meus senhores, essa organização os senhores sabem, a ONU, certo? Que está aí, ó, na página 137, você vai ver o símbolo da ONU, a Organização das Nações Unidas, beleza? Ela foi criada, então, para manter o equilíbrio da paz, manter os países em paz, para tentar desenvolver relações amistosas entre os países, quer dizer, tentar manter uma paz mundial, buscar cooperação para resolver os problemas, então através do diálogo, em vez de sair na mão, vai haver uma negociação bem clara, certo? E defender que os direitos humanos em todos os países associados sejam preservados, tudo bem? Certinho? Além dos direitos, é óbvio, a gente tem que também ter a preservação das liberdades fundamentais, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, desde que você não agrida ninguém. Tem gente que confunde isso, né? Ah, eu sou livre, eu posso falar o que eu quiser. Não é bem assim, não. Tá? E liberdade de ir e vir, de religião, de pensamento, liberdade a ter direito à vida, né? A vida digna, que pelo menos teoricamente todos têm. Bom, a ONU então ela é criada para tentar manter a paz e evitar conflitos como o que foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Para quem não se lembra, já tinha sido feito algo parecido. A Liga das Nações, criadas no final da Primeira Guerra, tentou fazer isso, mas não conseguiu. A ONU é uma espécie de Liga das Nações modernizada, certo? A ONU, então, criada em outubro de 45, onde os países vão se comprometer em ter um tipo de diálogo. E é óbvio que a ONU também vai dividir, nós não vamos ter só um grupo. A ONU ela vai ser uma organização mundial e ela vai ter também uma divisão, certo? Ela tem vários setores, então você tem Conselho de Segurança, que 5 países são os mais importantes, então você tem China, Rússia, França, Inglaterra e Estados Unidos, que tem um voto maior do que outros países, eles decidem o que a ONU pode fazer ou não, certo? Esse Conselho de Segurança, ele já tentou ser aumentado, alguns países tentaram aumentar ele para 11 países, e o Brasil era um desses países que queria fazer parte do Conselho de Segurança, mas não. Por enquanto, 5 países são os que mandam tecnicamente nesse negócio. O Conselho de Segurança é a elite, nós temos a Assembleia Geral, que discute
de forma bem abrangente o que vai ser decidido, que é o que aparece aí na página 137 para você. Você está tendo uma discussão na ONU, na Assembleia Geral. Você tem o secretariado, que é tipo quem administra a ONU. Você tem um conselho econômico. Esse conselho econômico, econômico social, ele tem a responsabilidade de conseguir a grana, né, as doações que os países dão. Os países membros, eles dão uma certa grana para a ONU se sustentar e também decide o que vai ser feito com essa grana. Então, o Conselho Econômico e Social é ele quem decide o que vai ser feito com a grana que a ONU arrecada. Nós temos o Conselho de Tutela, que é ele quem vai, o Conselho de Tutela é quem vai tentar negociar alguns conflitos, e é um trabalho enorme, isso aí, bem coitado, os caras se matam. E por último, tem o Conselho Internacional de Justiça, que é como se fosse um pequeno tribunalzinho, certo? É só para deixar claro como a ONU funciona, tudo bem? A ONU, então, ela vai ser criada numa tentativa de manter a paz, mas para isso ela também vai ter setores. Bom, o que a gente não pode esquecer é que após a Segunda Guerra havia claramente um problema ideológico. Duas ideologias, a capitalista liderada pelos Estados Unidos e a socialista liderada pela União Soviética, vão começar a buscar mais espaço, a querer influenciar mais países, beleza? Tudo bem? E uma vai tentar evitar o progresso do outro. O lado norte-americano vai tentar desesperadamente, junto com seus aliados, França e Inglaterra, brecar o avanço do socialismo no mundo. O lado socialista, União Soviética, vai tentar desesperadamente com seus aliados, mas União Soviética praticamente sozinha, vai tentar brecar o avanço do lado capitalista nos seus amigos, certo? Beleza. Até que aparece, isso fica bem claro, num discurso do primeiro-ministro inglês, certo? Winston Churchill, onde ele fala que a Europa, ela vive com uma cortina de ferro no meio dela. Uma cortina de ferro. Por que de ferro, né? Relacionada à arma, a poder. Essa cortina de ferro não permite que o lado capitalista consiga ver o que o lado socialista faz. Então, o que ele diz é o seguinte: a gente não sabe o que está acontecendo do lado de lá da cortina de ferro. A gente não sabe o que a União Soviética está fazendo, como ela atua, o que ela está querendo, quais são os planos dela, vai que ela quer dominar o mundo. Então, o primeiro-ministro britânico da Inglaterra, com esse discurso, ele cria um conceito, a cortina de ferro, ou seja, uma separação no meio da Europa, que de um lado está os países capitalistas e do outro estão os países socialistas. Então, estão aqui os capitalistas, estão atrás da cortina de ferro os socialistas, beleza? E aí cria-se um inimigo. Churchill deixou bem claro, então, temos um inimigo, o socialismo. Mas aí você pensa, mas não lutaram juntos? Sim, lutaram juntos. Mas agora o inimigo já foi eliminado. Os nazistas já não são um problema, agora o problema é o outro, o socialista. O problema agora para os socialistas é o capitalista. Então, nós vamos ter agora um conflito ideológico, beleza? Era preciso, então, de acordo com Churchill, travar uma guerra contra o comunismo soviético, que queria dominar o mundo. Ah, que lindo, beleza. Eles diziam também que esses senhores socialistas eram contra a democracia. Eu não vou entrar aqui na análise, mas não havia mesmo uma democracia plena na União Soviética. Então, realmente não era um regime democrático. Bom, para tentar evitar, então, o avanço do lado socialista, o que o lado capitalista vai fazer? Liderada pelos Estados Unidos, apoiada pela Inglaterra e apoiada também pela França e por outros pequenos países, o presidente norte-americano, Truman, ele cria uma política, beleza? Ele vai tentar apoiar os países capitalistas financeiramente, militarmente, politicamente. Ele vai apoiar para que esses países não se tornassem países socialistas, certo? Então, nós vamos ter o Truman criando uma espécie de ajuda aos países capitalistas, ou ajuda aos países que quisessem se tornar, né, ou fortalecer o seu capitalismo. Essa ajuda que os Estados Unidos vai dar
aos países nessa luta contra o comunismo se chama doutrina Truman. Truman por causa do presidente. Então essa doutrina Truman nada mais é do que o quê? Uma política externa criada pelo presidente Truman dos Estados Unidos para tentar eliminar, para tentar acabar com a expansão do socialismo que, de acordo com os Estados Unidos, estava dominando parte do mundo, beleza? Então, essa ajuda vai ocorrer com dinheiro, com armas e com organização de inteligência. Então, você vai ver os Estados Unidos ajudando muitos países com tecnologia, com métodos de guerra, com planos econômicos, certo? Então, a doutrina Truman é um conjunto de políticas criada pelos Estados Unidos, pelo presidente Truman, para tentar evitar ou para combater o socialismo no mundo. Firmeza? Tudo bem? Essa aqui eu acho que com isso fica claro então que nós vamos ter um mundo bipolarizado. Bipolarizado, quer dizer, dois polos. De um lado o comunismo, socialismo, né, da União Soviética, e do outro o capitalismo liderado pelos Estados Unidos. Firmeza? Tudo bem? Com isso eu acho que eu consigo tirei as dúvidas que me apareceram aqui, mas que bom, 3 dúvidas, perfeito, ó, mandaram aqui no pianinho para mim, ninguém falou nada, eu já solucionei. A gente continua daqui, então, da bipolarização. Na próxima aula a gente vai falar então sobre o Plano Marshall e outros planos econômicos que os Estados Unidos e a União Soviética vão fazer para tentar proteger os seus interesses. Firmeza? Então, senhoras e senhores, por enquanto, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa, eu sou no profissional, vai leve na manguarda da Marília e... Acabou não, rapaz? Não é para ficar dando peãozinho na quebrada não, pro fluxo. Segura aí. E mete uma máscara nessa carinha na hora que você for ali no Fantástico, hein, vacilão. Bracinho, fui.